A paz do Senhor, igreja. Permaneça de pé, a gente vai cantar um louvor agora, mas antes eu vou ler a palavra que se encontra em Isaías. Capítulo 6, palavra bastante conhecida. E após a palavra, o Ministério de Louvor vai estar entoando o louvor. Eu queria pedir a você que você permanecesse de pé, que durante esse louvor você fechasse seus olhos e adorasse a Deus como você nunca adorou, porque você está diante de um Deus que é santo, santo, santo. Então dê toda a sua adoração ao Senhor nessa noite, nesse lugar. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha suas 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheio da sua glória. Vamos louvar o Senhor. Obviamente a respeito do... Falhou a mente agora. Esteja em oração nesse momento, irmão. Vem na minha mente a respeito do diácono, Estevão. Eu queria chegar a um nível, de entendimento de Deus como ele teve. Naquele momento onde que ele foi apedrejado e viu os céus abertos e viu o Senhor. Você entende a intimidade que ele tinha com Deus? Ele estava sendo apedrejado, mas naquele momento acho que ele não pensou mais em nada, só pensou na glória, momento de estar com Deus. Aquelas pedradas neles ali, acho que podemos dizer que foi conjecturando, foi pétalas para ele, foi flores para ele, porque o que estava aguardando ele era muito maior. A dor que ele estava sentindo, talvez não estava nem sentindo dor. Não era nada diante do que estava esperando ele, um céu e toda a sua glória. Eu queria entender, eu queria também estar num nível mais ou menos parecido com o dele. E nós precisamos entender que nós estamos diante de um Deus que é santo. Um Deus que criou todas as coisas. Um Deus que me formou, te formou. E muitas das vezes nós passamos por dificuldade, vem à nossa mente, a reclamação, a murmuração, e a gente se esquece do Deus que nós servimos. É um Deus de todas as coisas, irmão. Sabe, o que você imaginar, Deus pode fazer. O nosso Deus é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus que pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. E precisamos entender que estamos diante de um Deus que é santo. E Ele requer de mim e de você também santidade. Vivemos num mundo onde o mundo tenta nos abafar, o mundo tenta a cada dia nos afastar da presença do Senhor. E se nós não estivermos firmes no propósito com o Senhor, esse mundo acaba nos estragando. Então temos que tomar um posicionamento diante de Deus. A palavra de hoje, nessa noite, que Deus colocou no meu coração, é para falar a respeito de posicionamento. E Deus, Ele quer um posicionamento meu e seu diante dEle. E lendo aqui esse versículo introdutório, esse capítulo introdutório que eu li para vocês, vamos ler aqui também, dando continuidade ao capítulo 4. As bases dos
limiar se moveram, a voz que clamava, e a casa encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você entende o posicionamento de Isaías? Após a brasa ter tocado, após ele ter entendido que era um homem pecador e ter visto a glória do Senhor, um dos serafins vem com a brasa e toca nos seus lábios e purifica o pecado de Isaías. E ele prontamente se posiciona diante de Deus. A pergunta é: quem enviarei? E Isaías se posiciona: eis-me aqui, envia-me a mim. Você entende que hoje você já está liberto do pecado? Você entende hoje que os seus pecados foram todos perdoados? Estamos aqui nesse lugar com um propósito. Qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? Mas independente do propósito, você precisa ter um posicionamento diante do Senhor. E o seu posicionamento vai dizer quem você é. O seu posicionamento vai dizer quem você é. Vai dizer quem você é aqui. Vai dizer quem você é no seu trabalho. O seu posicionamento diante de Deus, diante do Deus que é santo, vai mostrar para as pessoas quem você é. Então precisamos entender que o nosso posicionamento diante de Deus vai fazer Deus operar milagre na nossa vida. O seu posicionamento diante do Senhor vai fazer Deus operar um milagre na sua vida. Mas se seu posicionamento for correto diante dele, se você estiver fazendo aquilo que agrada ao Senhor, as pessoas vão olhar para você de uma maneira diferente. Mas já como está o seu posicionamento fora dessas quatro paredes? A gente fala que servir a Deus aqui, né, pastor Fabrício? É muito fácil. Adorar o nome do Senhor, cantar louvor, estar participando, mas aí fora daqui, como é que está a tua vida diante de Deus? Qual é o seu posicionamento fora desse lugar? Aqui é muito fácil servir a Deus, dizer que serve ao Senhor. A gente precisa fazer a diferença aí fora. Mostrar que verdadeiramente nós temos um posicionamento diante do Deus que nós servimos. E aí Isaías, ele se posicionou diante do que Deus tinha para fazer através dele. Ele se colocou à disposição. Eu não sei quais são os seus sonhos, não sei quais são os seus projetos. Eu não sei o que você pretende fazer da sua vida, primeiramente espiritual.
Mas o seu posicionamento diante de Deus vai fazer toda a diferença. Porque você está diante do Deus que é santo. E Ele requer santidade minha e sua. E nessa noite eu vou falar a respeito de algumas pessoas que se posicionaram diante do Senhor. E verdadeiramente Deus, operou, maravilhas, e milagres na vida desses homens. Deus me levou a 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, a respeito de Elias diante dos profetas, os 450 profetas de Baal e os 400 de Aserá. E precisamos entender que nós, como servos do Senhor, precisamos tomar um posicionamento. Precisamos, no linguajar que fala, sair de cima do muro. Nós precisamos escolher qual lado nós queremos estar. Quando você está em cima do muro, você não está decidido. Já ouviu o pessoal falando? Rapaz, decide aí, cara, sai de cima do muro. Decide para onde você quer ir. E dentro das igrejas tem muitas pessoas assim. Pessoas que não tomam um posicionamento diante de Deus e não escolhem o lado que quer ficar. Aqui em 1 Reis, capítulo 18, no versículo 21. Os profetas se reúnem e o povo de Israel também se reúne para ver uma batalha entre deuses. Essa foi uma verdadeira batalha entre deuses. E no versículo 21, Elias, ele chama o povo a um posicionamento. E Deus nessa noite está me chamando, está te chamando para um posicionamento diante dele. Não tem mais como nós ficarmos em cima do muro, irmão. É escolher o lado que nós queremos ficar. Existe dois lados, ou o céu ou o inferno. Não tem como nós ficarmos em cima do muro. Não tem como. E a sua escolha vai fazer toda a diferença. O lado que você escolher ficar vai fazer toda a diferença. Não tem como nós, como dizermos que somos servos do Senhor, e estarmos em cima do muro. Precisamos nos posicionar diante do Senhor. Faça como Moisés, escolha a vida. Escolha a vida. Escolha o céu. Escolha estar do lado do Senhor. Mas para estar ao lado do Senhor, necessita-se de um posicionamento nosso diante de Deus. Esse posicionamento vai fazer toda a diferença. E no capítulo 18 de 1 Reis, versículo 21, diz assim: Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. O povo nada lhe respondeu. O povo estava indeciso, irmão. O povo não sabia qual lado, qual rei, qual Deus servir. Qual rei não, qual Deus servir. O povo não responde nada. Se o povo estivesse posicionado ali, seja qual Deus eles quisessem escolher. Não, eu vou para Baal, eu vou para Deus, o Deus verdadeiro.
Mas o povo não tinha um posicionamento diante do Senhor. E a vida do crente não pode ser assim. A vida daquele que serve a Deus, ele não pode cochear dois pensamentos. Não tem como cochear dois pensamentos. Não tem como nós servirmos a Deus e servir a Baal. Não tem como nós sermos crente e servir ao mundo. Não tem como. Nós precisamos de decidir nessa noite qual lado nós vamos escolher. Qual o posicionamento que eu e você vamos tomar diante do Senhor? Qual o posicionamento que nós temos tomado diante do Senhor? A palavra é dura, mas entenda que é um direcionamento de Deus. Deus te trouxe nesse lugar, nessa noite, para falar para você que você precisa se posicionar diante do Senhor. Não tem como cochear dois pensamentos. Não tem como. Ou você é crente ou você não é. Ou você serve a Deus ou não serve. É dura a palavra? É. Mas não tem mais como, irmão. Não tem mais como. Eu não sei porque que Deus está me usando dessa forma para falar a respeito de posicionamento, a respeito de direcionamento de crente na presença dele. Mas eu acredito que é o Espírito Santo de Deus que está direcionando. Eu não estou aqui falando por mim não, irmão. É o Espírito Santo de Deus que está falando. É o Espírito Santo de Deus que tem me direcionado nesse sentido. Não tem como nós vivermos cocheando dois pensamentos. Não tem mais como. Eu preciso tomar a minha decisão. Você precisa tomar a sua decisão. Não tem como ficar mais como esse povo. O povo não sabia, não respondeu o profeta. Paulo precisou se posicionar mediante do que falavam ao seu respeito. Lá em Atos capítulo 9, 21, após Paulo ter um encontro com Jesus, ter ficado cego e ter entendido o propósito que Deus tinha para a vida dele, Paulo começou a pregar o Evangelho. Paulo começou a falar do que Deus fez na vida dele. Paulo, de perseguidor da igreja, passou a implantar a igreja, irmão. Aí você entende o posicionamento dele. As pessoas vão te questionar diante da sua decisão diante de Deus. E foi o que aconteceu com Paulo. Olha lá, não era aquele cara? Estava perseguindo os crentes. Agora está falando, está pregando a palavra de Deus. Pessoas têm se convertido. Você entende o posicionamento de Paulo? As pessoas podem até te questionar. As pessoas podem até falar mal de você. Mas o teu posicionamento diante de Deus vai falar por você. Deixa falar, deixa criticar, deixa falar o que quiser, irmão. Porque Deus vai te honrar. Permaneça fiel. Se posicione diante do Senhor. E Paulo, no capítulo 21, diz assim, 9:21, Atos 9:21. Todos que ouviam estavam atônitos e dizia: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Para isso veio aqui? Para os levar presos aos principais do sacerdote. As pessoas viram o posicionamento de Paulo. Quando Paulo entendeu, irmão,
que não tinha mais como cochear. Quando Paulo entendeu que não tinha como escolher um outro caminho, que o caminho certo para ele escolher era estar na presença do Senhor. Quando Paulo entendeu que ele precisava tomar um posicionamento diante do que aconteceu com ele, diante da visão que ele teve, diante de ter conversado com Jesus, ele entendeu que ele precisava tomar um posicionamento. Você entende o que Deus fez por você? Tu entende o amor de Deus na tua vida? Tu entende que Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz, para perdoar o meu e o seu pecado? Se você entende isso, você precisa tomar um posicionamento diante de Deus. Se você entende isso, a gente não tem mais como pensar em olhar para trás, a gente não tem como pensar em desistir, porque o amor de Deus, irmão, ele nos constrange. O amor de Deus foi um amor incondicional para mim e para você. Ele se entregou na cruz. E hoje nós temos acesso direto ao Senhor. Você entende isso? Temos acesso direto a Ele. O véu se rasgou de cima a baixo. E hoje você pode entrar no santo lugar. Precisamos nos posicionar diante de Deus. Abraão, mais um homem que teve um posicionamento diante do Senhor. Aquele que conhece a história de Abraão entende que tudo era improvável. Deus fala com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Deus não fala para ele: ô Fabrício, vai daqui o Chaperó, vai daqui para Coroa Grande, vai para lá que eu vou te mostrar o que você tem que fazer lá. Deus não falou para Abraão assim: vai para uma terra que eu te mostrarei. E aí vem um curioso: e de ti farei uma grande nação. Tu entende o propósito de Deus? Aí você entende o posicionamento de Abraão? A Bíblia diz que ele era avançado de idade. Aí Deus fala para ele: de ti farei uma grande nação. A esposa dele era o que? Estéril. Irmão, improvável. Mas eu e você, nós servimos ao Deus do impossível. Ao Deus que pode todas as coisas. Você entende isso? É o Deus que pode todas as coisas, irmão. Nada é impossível para Deus. Você entende isso? E você nessa noite precisa entender que você precisa se posicionar diante desse Deus. Ele quer fazer maravilha, quer fazer milagre, quer operar maravilha na minha e na tua vida, meu irmão. E Abraão se posiciona. Abraão não duvida de Deus. Avançado de idade, a sua esposa estéril, e Deus faz um milagre. Deus opera um milagre. E hoje nós estamos aqui. Nós somos esse povo, nós somos essa nação eleita. A salvação veio até nós. Mas graças a um homem que não duvidou do que Deus poderia fazer. E muitas das vezes nós duvidamos do que Deus pode fazer na nossa vida.
Basta dar um espirro que, rapaz, estou resfriado. Será que é uma pneumonia? Basta dar um espirrozinho, já começa a ficar preocupado. Irmão, descansa no Senhor. Você está diante do Deus que é poderoso. Independente da circunstância, independente da enfermidade, independente de qualquer coisa. Deus, Ele está no controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. Mas as coisas vão acontecer na tua vida se você se posicionar diante dEle. Deus, Ele é fiel. Mas nós também precisamos ser fiel a Deus. Precisamos. E Abraão, ele acreditou no que Deus podia fazer na vida dele. E ele tomou um posicionamento diante do Senhor. E hoje até os dias de hoje, a gente escuta falar desse homem, herói da fé. Vamos falar agora de Davi. Davi, ele foi chamado para ser rei, irmão. Como é que uma pessoa é chamada para ser rei com um rei no trono? Como é que é isso, Fabrício? Já tem um rei no trono, como é que o cara vai ser chamado para ser rei? Mas Davi, quando ele é ungido, ele não duvida. Quando o profeta Samuel unge a Davi, ele se posiciona diante de Deus. E a gente vê um homem, né, segundo o coração de Deus. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi se posicionou diante do Senhor, irmão. A todo momento eu vou falar posicionamento. São pessoas que se posicionaram diante de Deus e viu o milagre acontecendo na vida deles, irmão. Viu Deus operando maravilhas e milagres na vida deles. Você entende que quando a pessoa se posiciona diante do Senhor, Deus vai operando maravilha, Deus vai operando milagre, Deus vai fazendo, as coisas vão acontecendo. Deus te honra, irmão, só por causa do seu posicionamento. Muitas das vezes você não precisa ser um pregador da palavra de Deus, não. Natan falou aqui a respeito dos aparelhozinhos. Irmão, pode botar o aparelho de maior, como é que fala aí, pastor? De maior. Me ajuda aí, irmão. Tecnologia. Mas se não tiver unção, de nada vai adiantar, não. De nada vai adiantar. Você pode ser o melhor instrumentista aí, pode ser o melhor cantor, mas se você não tiver a unção de Deus, não vai fazer diferença nenhuma. Então, Davi, ele se posicionou. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. E com isso eu entendo, né, que os princípios da palavra de Deus, ela não é negociável, irmão. Os princípios da palavra de Deus, ela não é negociável. Apesar de toda a pressão contrária que o mundo pode impor, a palavra do Senhor, ela é inegociável. O que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida através da sua palavra é algo extraordinário.
E quando nós nos posicionamos diante do Senhor, Deus opera o milagre na nossa vida. A palavra de Deus é inegociável. Entenda que vale a pena nós servirmos a Deus. Entenda que vale a pena nós nos posicionarmos diante desse Deus que é todo poderoso e que pode fazer grandes coisas na minha e na sua vida. A palavra de Deus diz também que o caminho correto, ele é mais difícil. O caminho que nos leva até o céu é um caminho mais difícil, irmão. O caminho que leva para a perdição é um caminho mais fácil, é largo. Mas o caminho certo, o caminho que nos leva até a Deus, o caminho que requer de mim e de você um posicionamento. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 7, versículo 14: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. E a palavra de Deus continua: são poucos os que a encontram. Independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo, o mundo tem te sufocado. Escolha o caminho estreito. Escolha o caminho estreito, porque esse caminho vai te levar até o céu. E há uma grande recompensa quando guardarmos nossa fé e não cedermos à pressão que atenta contra ela. Precisamos guardar a nossa fé. Não podemos ceder diante das circunstâncias. José foi vendido para o Egito. E a palavra de Deus diz que quando José dependeu de alguém, ele ficou esquecido por 2 anos. Precisamos de depositar a nossa confiança em Deus. Precisamos nos posicionar diante do mundo ao nosso redor, diante do Senhor, independente de circunstância, independente do que aconteça. José se posicionou diante do Senhor. Em Gênesis, capítulo 40, e 41, aí fala a respeito, do que aconteceu. José, ele interpreta o sonho, do padeiro e do copeiro, e no capítulo 40, no capítulo 41, no verso 1, ele diz que após 2 anos, o copeiro lembrou de José. E nós entendemos que existia um propósito na vida de José. E esse propósito durou alguns anos para vir acontecer. Mas você entende que quando José precisou de alguém, esse alguém só depois de 2 anos que foi lembrar dele. E José fala para ele: quando estiver diante do faraó, não se esqueça de mim. Precisamos nos posicionar diante de Deus. Eu e você não podemos depender de homem. Eu e você não podemos depender de pessoas. O nosso posicionamento diante do Senhor vai fazer toda a diferença. E nós entendemos que na história de José, José ele não pensou só em si. Após ele ter se tornado governador, e ter feito grandes projetos, o mundo ao redor estava numa escassez. E a palavra de Deus diz que o Egito prosperava. Eu entendo aqui que José não pensou somente nele, irmão.
José, ele pensou no coletivo. Então, diante do que Deus tem para a sua vida, diante do posicionamento que Deus tem para você, nunca pense só em você. Pensa no coletivo. E a palavra de Deus diz aqui que José, ele salvou a sua família e várias outras nações, mediante seu posicionamento, mediante do que ele fez ali no Egito. Então, ao tomar a sua decisão, não pense só em você. Pense no coletivo. Pensa no que Deus pode fazer na tua vida. Pense que quando você se posicionar diante de Deus, o que Deus pode fazer através de você para que outras vidas venham a ser abençoadas. Nós precisamos entender que nós não somos dos que retrocedem. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Fala: nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós também não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não podemos retroceder. Nós precisamos entender que nós tomamos um posicionamento diante do Senhor. Levantamos a mão para Ele e aceitamos a Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. Não tem como mais, irmão, nós retrocedermos. Não tem como nós voltarmos atrás. O que Deus quer de mim e você, daqui para frente, é que você tome um posicionamento diante do Senhor. E esse teu posicionamento vai fazer toda a diferença. E você vai ver Deus te usando de uma maneira extraordinária. Onde quer que você esteja, seja aqui nesse lugar, no seu trabalho, as pessoas vão olhar para você de uma forma diferente, por causa do seu posicionamento diante do Senhor. Não tem como retroceder. E a forma pela qual nós chegamos até a Deus vai fazer toda a diferença. Aí Deus me trouxe aqui, Deus me levou, eu escrevi tudo aqui, tá, irmão? Não é nada copiado não, né? Eu escrevi aqui para não gastar papel, escrevi tudo aqui no negócio que anota aqui no celular. Aí Deus me levou até a Marta e Maria e Lázaro, né? Duas pessoas com pensamentos diferentes. Lázaro morre, Marta chega diante de Jesus, aponta o dedo para Jesus, estou conjecturando. Se o Senhor estivesse lá, meu irmão não teria morrido. Coloca Jesus na parede. E a gente vê uma outra pessoa, Maria. O que Maria faz quando se encontra com Jesus? Maria se prostra aos pés de Jesus. Um posicionamento, dois posicionamentos. Um diferente do outro, mas diferente. Quando Maria se prostra diante de Jesus, ela fala a mesma coisa, mas de uma forma diferente, irmão. Aos pés do Senhor. Reconhecendo que Jesus poderia fazer o que Ele quisesse. Que Jesus poderia operar o milagre que Ele quisesse naquele momento. Então, o seu posicionamento diante de Deus, mais uma vez eu falo, vai fazer toda a diferença, irmão. A sua maneira de se achegar a Deus vai fazer toda a diferença. O que aconteceu aqui foi algo extraordinário. Essa morte é para que o nome do Senhor seja glorificado. O milagre aconteceu, mas duas pessoas com pensamento diferente, uma maneira de se achegar a Deus de uma forma diferente. Deus manda te dizer nessa noite, você coloca de pé, já estamos acabando,
que você está diante do Deus que é poderoso e que Ele pode fazer infinitamente mais do que você pode pensar ou imaginar. E o seu posicionamento diante de Deus vai fazer toda a diferença. Quando Maria se prostrou aos pés do Senhor, ela viu um milagre acontecendo. A palavra de Deus diz que Lázaro já estava morto há 4 dias e já fedia. Mas não só Maria, não só Marta, mas as pessoas que estavam ali naquele local viram o milagre de Deus acontecer. Então, o teu posicionamento diante do Senhor, a sua atitude, a sua maneira de agir diante do Senhor vai fazer toda a diferença. As pessoas vão olhar para você, vai lá, ó, um milagre de Deus. Vai lá um servo do Senhor. Quando você se posicionar verdadeiramente diante desse Deus que é todo poderoso e que pode fazer maravilhas e milagres na minha e na sua vida. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra. Ó Deus, palavra de posicionamento. Queremos aqui, ó Deus, agradecer, porque entendemos nessa noite, eu também entendo, Deus, que eu preciso, Deus, me posicionar diante do Senhor. Me posicionar, Deus, porque o Senhor é um Deus santo, santo, santo. Queremos declarar, ó Pai, que aqui nesse lugar, a glória não é de homem, a glória não é de ninguém. A glória, ela é toda sua. E cremos, ó Deus, no poder do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo falou aos corações nesse lugar. Nós cremos que a Tua palavra, ela encontrou morada. E a Tua palavra já está fazendo a diferença nos corações aqui nesse lugar. Queremos, ó Pai, nesse momento, declarar que nós somos do Senhor. Queremos declarar que nós, nessa noite, nós escolhemos a vida. Tua palavra diz que o Senhor coloca a morte e a vida diante de nós. Mas nós escolhemos a vida. E essa vida é uma vida em abundância. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado. Obrigado a Deus porque o Senhor tem sustentado o Teu povo nesse lugar. E pedimos mais uma vez, ó Pai, continue sustentando. E onde quer que nós pisarmos a planta dos nossos pés, as pessoas possam ver em nós a Tua luz. As pessoas possam ver em nós pessoas diferentes, para querer servir ao Deus que nós servimos. As pessoas vão ficar encucadas, mas não era aquele que fazia isso, que fazia aquilo, e hoje está aos pés do Senhor. Hoje está posicionado diante de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua igreja, sobre a tua casa. Que aqui existem pessoas que verdadeiramente têm se posicionado diante do Senhor. Não têm se deixado levar pelas circunstâncias. Não têm se deixado levar por homens ou por pessoas. Não tem confiado no homem. A tua palavra diz que muitos confiam em carro, em cavalo, mas nós confiamos no Senhor, que criou os céus e a terra e que nos criou também. A nossa confiança está depositada no Deus que é santo, santo, santo. Muito obrigado a Deus. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Se você puder, aplauda ao nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele.